Vamos à nossa tier list do Brasileirão 2022? Sim. Vamos lá, PVC. É no mesmo formato do que tem viralizado na internet. E é perfeito pra gente, porque ele se encaixa, eu vou aqui pro nosso telaço, ele se encaixa perfeitamente com o que a gente espera que vocês opinem aqui. Os times que vão brigar pelo título, os times que brigam por Libertadores, aqueles que vão ficar no meio de tabela, vão ter aquele campeonato, não vai nem ser uma grande emoção lá em cima, nem muito risco lá embaixo, e aqueles que começam muito preocupados com a zona do rebaixamento. Sérgio Xavier Filho, quem são os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro 2022? Ah, melhor, é diferente, na verdade. Vamos fazer por time. Vamos fazer exatamente como tem viralizado a tier list na internet. A gente faz uma média da opinião de cada um aqui. O América, na ordem. Serginho, o que vai acontecer com o América, na sua opinião, nesse Campeonato Brasileiro? Meio de tabela. Meio de tabela. Tô quase achando que pode dar uma brigadinha por Libertadores. Mas deixa no amarelinho ali, vai. Tá, a gente vai deixar o tier list de acordo com os votos da maioria. Se tiver alguma controvérsia, eu posso dar o voto de Minerva. Paulo Vinícius Coelho, o América, na sua opinião, vai fazer o que no Campeonato Brasileiro? Meio de tabela. Meio de tabela. Maestro Júnior? Unânime. Unânime. Então vamos deixar o América aqui. O Atlético Paranaense. Ontem a Nádia informou que o Furacão entende ter nesse momento o melhor elenco de sua história. Maestro, para você o Furacão briga pelo quê no campeonato? Libertadores. Paulo Vinícius Coelho. Libertadores. Sérgio Xavier Filho. Tá ficando chato, não tem polêmica. Libertadores. Calma. Atlético Goianiense. Maestro Júnior, você enxerga como o campeonato do Atlético Goianiense? Será que vai repetir o que fez o ano passado? Meio de tabela. Meio de tabela. PVC? Meio de tabela. Serginho? Depende da Sul-Americana, né? Mas eu vou botar ele mais para baixo. Eu vou botar ele pensando em Sul-Americana, mas se atrapalhando no Brasileiro, medo de cair. O problema dessa... Mas deu meio de tabela aqui. O problema de fazer esse debate, Serginho, é que eu tenho que discordar não só de você e do Júnior, como de mim mesmo. Porque eu coloquei de uma vez. Atlético Mineiro, há uma unanimidade de que é um clube para brigar pelo... vamos ganhar tempo, né? E o seguido, vamos ganhar tempo. Pula. Furacão. Avaí, recém-chegado à Série A, depois de um campeonato estadual terrível. Faz o que no Campeonato Brasileiro, Serginho? É a média histórica, tá? De cada 4 que sobem, entre 2 e 3 caem no ano seguinte. Então, eu acho que o Avaí vai, em primeiro lugar, brigar para não cair. PVC? Eu vou criar uma celeuma com o torcedor do Avaí. Briga pelo título. Não. Vai brigar para não cair. Maestro? Eu acompanho exatamente esse raciocínio, né? Daqueles que sobem, né? Que têm dificuldade, na verdade, de ganhar alguma coisa, de serem promovidos na Série A. Vai brigar para não cair. Agora um grande desafio, porque a gente vai falar de um time que sequer jogou, que é o Botafogo. Né? O Botafogo, por enquanto, é uma expectativa. Muitos jogadores chegando, inclusive hoje o Botafogo anunciou reforços. Um time que não jogou ainda, sequer o técnico disputou um jogo com a equipe ainda. Mas qual a expectativa que temos para o Botafogo, hein, Maestro, no Campeonato Brasileiro? Eu acho que é meio de tabela em função de tudo que você acabou de falar, né? A gente não sabe ainda o que vai ser o time do Botafogo, né? Porque toda aquela base, né, do campeonato da Série B, ela praticamente foi desfeita, né? Os reforços que chegaram são... Mas acho que inicialmente, vai ficar no meio da tabela. Se o Botafogo conseguir um 10º lugar, por exemplo, 11º, eu acho que vai ser já um ano bem positivo para a primeira etapa dessa nova fase do Botafogo. Paulo Vinícius Coelho? Eu coloquei na minha classificação inteira o Botafogo em 10º lugar, mas é bem o que você falou. Um time que volta da Série B, ele primeiro tem que se manter na Série A. É o desafio do Botafogo. Eu só estou acreditando no ambiente. Eu acho que os primeiros sinais desse Botafogo SAF, SAF não é para se safar, são de que o ambiente melhora, porque o salário em dia. Acho que isso tem uma interferência para que o Botafogo brigue no meio da tabela. É nisso que eu acredito. Por falar em ambiente, os 36 mil ingressos da torcida do Botafogo já foram vendidos para o jogo de domingo. E segundo reportagem do portal UOL,
Informação é do UOL. A reunião que aconteceu entre membros da Gaviões da Fiel e jogadores do Corinthians teve o seguinte resultado: se perder no Rio vai ter dificuldade para sair da cidade maravilhosa. Então olha o ambiente com que o Botafogo vai para o jogo e o Corinthians vai para a partida. Informações do portal UOL. Sérgio Xavier Filho, Botafogo. Por tudo que foi dito, o Botafogo poderia brigar por Libertadores, se encaixar, contratações, etc., pelo clima, mas pode também brigar para não cair, né? Então, realmente, a gente vai ter que ficar no meio do caminho, no amarelinho, meio de tabela. Só hoje o Botafogo anunciou o Vitor Cuesta. E qual o nome do finlandês, Paulo Vinícius Coelho, do Botafogo? Hamalainen. E desculpe aqui, fugiu, realmente eu não vou fingir que conheço o jogador, não conheço. Tomara que coma a bola vestindo a camisa do Botafogo. Nico Hamalainen. Nico Hamalainen. Beleza. Contratações muito feitas na base do Scout e da rede mundial de times hoje comandados ou influenciados ou parceiros do John Textor. O Bragantino, Sérgio Xavier Filho, faz o que no Campeonato Brasileiro? Olha, ele, pelo investimento, até poderia estar eventualmente brigando por título, mas ainda ele não consegue, né, engrenar naqueles momentos decisivos. Então é Libertadores, tranquilamente aí. Libertadores. Maestro? Acompanha o relator. O próprio Bragantino acompanha o relator. Pô, estaria maravilhoso, né? 2 campeonatos seguidos em zona de Libertadores para o Bragantino. O Bragantino entende que daqui a um ano, daqui a 2 anos ele pode brigar pelo título, mas nesse momento é brigar por Libertadores. Mas é engraçado, por exemplo, que esse ano eles não fizeram tantos investimentos como fizeram o ano passado. Tipo, reforços para fazer com que tenha e dê esse salto de qualidade. Esse ano parece que é um ano muito mais de equilíbrio, vamos dizer, de tudo dentro do próprio. Eles vão anunciar 2 jogadores, se é que não anunciaram o Ramon já. O Ramon do Flamengo, por empréstimo, e o Renan do Palmeiras. E a ideia era fazer a operação como fez o Natan, que era comprar ou emprestar com a certeza da compra depois. O Flamengo não quis fazer isso com o Ramon e o Palmeiras não quis fazer isso com o Renan. Por quê? Porque está todo mundo vendo que os jogadores que eles estão levando, os jovens, estão dando muito certo. É o Arthur, é o Johan, é o Natan, é o Léo Help, é o José Hurtado, é o Cleiton, goleiro que era do Atlético. Goleiro que era do Atlético, perfeito. Ceará, PVC, faz o que no campeonato? Deixa eu ver minha cola. Enquanto você vê, Sérgio Xavier Filho... Eu não posso discordar de mim mesmo. Sérgio Xavier Filho, o Ceará faz o que no campeonato? Briga por Liberta, o Ceará? Eu acho que vai brigar por Libertadores. Meio da tabela. Calma, vamos. Bom, Serginho opinou, Liberta. PVC, meio da tabela. Maestro? Será que vai repetir o ano passado? É complicado. Vou falar meio de tabela. Meio de tabela para o Ceará. O diretor tá ligeiro aqui no mouse. Esporte Clube Corinthians Paulista. PVC. 8º lugar é brigar por Libertadores. Por pré-Libertadores, vai. Vamos deixar Libertadores fase de grupos, vai. Então, mas é briga por Libertadores, né? Não, vamos estabelecer como critério Libertadores fase de grupos. Tá, então fica meio de tabela. Meio de tabela. Sérgio Xavier Filho. Meio de tabela. Maestro? Acho que se encaixar vai brigar pela Libertadores para mim. Mas deu meio de tabela aqui na maioria. O momento do Corinthians, comparação à expectativa que tínhamos, hein? Coritiba. No ano passado eu opinei que o Corinthians brigaria para não cair. O time terminou na fase de grupos, né? Porque muita coisa aconteceu durante o campeonato. Chegada de jogadores, isso é algo que ninguém consegue prever no calendário do futebol brasileiro. Curitiba, que aliás pode ser o próximo clube a anunciar uma SAF no Brasil. O Curitiba está em estágio bem avançado já de estudo nessa questão. O Curitiba, maestro, que está de volta à Série A nesse ano. Acho que briga para não cair. Vai precisar jogar muito, principalmente nesse início de brasileiro, para poder fugir desse posicionamento aí. PVC, o que você espera do campeão paranaense de 2022? Ele está na minha classificação em 14º. 14º é brigar para não cair. Serginho? O Campeonato Paranaense perdeu a referência. Tecnicamente, ele está muito fraco. Então, a gente praticamente não tem uma boa observação do Coxa, né? Acho que é brigar para não cair mesmo. Cuiabá, Serginho, faz o que no Campeonato Brasileiro?
Olha, o Cuiabá, pela estrutura, pelo investimento, eu acho que já dá para botar ele como meio de tabela. PVC? Eu acho que ele briga para não cair por causa da dificuldade das competições. Ele estreou na Copa Sul-Americana ontem, teve toda a dificuldade do aeroporto, vou só explicar porque eu publiquei isso anteontem. Não tinha licença para o voo do Melgar vir de Arequipa e descer no aeroporto. Foi rapidamente o governo do Mato Grosso conseguiu a liberação para descer, porque o Cuiabá podia perder por WO. Para mim, vai brigar para não cair. Maestro? Também acho. Acho que esse ano vai ser um ano mais difícil do que foi o ano passado para o Cuiabá. Flamengo, maestro? Vai estar lá em cima, brigando pelo título, né? Um pouco abaixo do Atlético e do Palmeiras, como eu já falei, mas vai, pelo elenco, por tudo, vai brigar lá em cima. PVC? Briga pelo título. Serginho? Se o Flamengo não se resolver em 2 meses, ele baixa um escalão. Mas agora é o título mesmo. Só eu queria ver naquela hora, tabela do Flamengo nas 4 primeiras partidas, não rodadas, porque tem antecipação do jogo do Palmeiras. Atlético Goianiense fora, São Paulo em casa, Palmeiras em casa, Atlético Paranaense fora. Fluminense, PVC? Briga por Libertadores. Serginho? Libertadores. Maestro? Repetindo as últimas atuações, certamente vai brigar por uma vaga no grupo da Libertadores. Fortaleza, PVC? Meio de tabela. Desce um degrau em relação à campanha do ano passado para você. Eu estou pensando na dificuldade de jogar todas as competições. Ele pode superar isso e brigar por Libertadores de novo, mas eu tô É uma pensando... novidade em relação ao ano passado. Maestro? Eu vou acompanhar o PVC também. Acho que essa dificuldade de você jogar uma outra competição tão importante, aí volta aquela história de priorizar. Que eu falei, o que é que a comissão técnica e a diretoria vão priorizar como competição para brigar? Serginho? Eu vou de Libertadores, estádio com muita gente, e talvez a Libertadores tenha ficado muito complicada pelo jogo de ontem, né? Um jogo muito doído, era o jogo que o Fortaleza não podia perder. Talvez a Libertadores saia da vista do Fortaleza e o brasileiro fique sendo a prioridade número 1. Eu vou de Libertadores. Mas na maioria deu meio de tabela. E o Goiás, que está também de volta à Série A, maestro? Eu volto àquela mesma história, né? Quem subiu vai ter que se superar em todos os sentidos, né? E parece que não mudou muita coisa no Goiás. Acho que vai brigar para não cair. PVC? Vai brigar para não cair. O Goiás tem muita dificuldade política hoje e por isso ele está perdendo o posto de melhor time do Centro-Oeste nesse momento para o Atlético. Perdeu a final, inclusive, do estadual. Serginho? Voto com os relatores. Ok. Internacional, Serginho. Qual a sua expectativa para o Inter no Brasileirão? Olha, a expectativa do torcedor colorado é brigar para não cair, mas o torcedor colorado está emocionalmente, digamos assim, abalado com os últimos resultados. Eu vou de meio de tabela. Olha, não é para menos que ele está abalado. O aproveitamento do Inter até aqui na temporada, enfrentando times frágeis, né? Gauchão e Copa do Brasil é de 51% e já está precocemente eliminado na Copa do Brasil. PVC, o Internacional? Hoje, 8 de abril, jogou 15 partidas com o Cacique Medina e ganhou 6, briga para não cair. Maestro, situação do Inter. Meio de tabela. Dá meio de tabela aqui para a maioria. E o Juventude, que permaneceu heroicamente na temporada passada, brigou contra o rebaixamento no Gauchão. E o Juventude, PVC? Briga para não cair. Técnico novo, Eduardo Batista, né? Já estreou, mas ainda é novo. Estreou na última rodada da fase de classificação do Gaúcho. Maestro? Também, acho que vai brigar para não cair. Serginho? Juventude teve uma das maiores chances de ser campeão gaúcho esse ano, né? Porque Grêmio Internacional, né? Um desastre total. Não aproveitou e brigou para não cair, né? Vai ter que ficar nessa última linha mesmo. Palmeiras. Alguém discorda que Palmeiras é candidatíssimo ao título para ganharmos tempo? Ganha tempo, né? Vamos ganhar tempo, já põe o Palmeiras lá em cima brigando pelo título. Briga pelo título está em Veso? Então o Corinthians não podia estar lá, né? Santos Futebol Clube. Briga para não cair. É a mesma situação do Internacional. Pode ser diferente? Claro que pode ser diferente. Mas o Santos brigou para não cair no Paulista. Exatamente. Maestro? Exatamente. Por esse início de temporada, por todos os problemas que o Santos vem passando,
inicialmente briga para não cair. Serginho? Meio de tabela. Meio de tabela. São Paulo Futebol Clube. Sérgio Xavier Filho. Libertadores, né? O título acho que é muita coisa para o São Paulo. Libertadores tá bom. Paulo Vinícius Coelho. Eu sou o voto vencido que acha que vai brigar que pode brigar pode ser o elemento surpresa. Então só um pouquinho. Sobe aqui o São Paulo para o título, na opinião do PVC, na opinião do Serginho está na Libertadores, o Maestro desempata. Não, Libertadores, por enquanto. Então, desce o São Paulo. Fechamos assim o nosso tier list de hoje. Tá difícil concordar, tá muito coerente, cara. Tá muito lógico. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro não respeita a lógica. Futebol não respeita a lógica e por isso ele é tão fascinante. Mas o voto de vocês, para mim, aqui que eu observei, tá muito lógico. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras brigando pelo título. Eu vou salvar o print. Salve o print, porque a gente vai errar, obviamente. Libertadores, Atlético Paranaense, Bragantino, Fluminense e São Paulo. Meio de tabela, América, Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará, Corinthians, Fortaleza e Internacional. Brigam para não cair Avaí, Coritiba, Cuiabá, Goiás, Juventude e Santos. Pode printar, porque certamente a gente vai errar bastante coisa.